Olá, criançada! Vamos a mais uma aula de português, do ler e escrever. Hoje é dia 23/7/2020, quinta-feira, e a atividade de hoje é um C, comparando textos narrativos e teatrais. Vocês vão encontrar na página 170. Lá vocês vão verificar essa tabela aqui, ó. Atividade 1C, comparando textos narrativos e teatrais, ok? O que é que nós vamos ter que fazer aqui, nessa tabela? Nessa tabela, nós temos que comparar, fazer semelhanças, ver as semelhanças que tem entre os textos e as diferenças. Em que texto, professora? Ó, no dia 21, que foi terça-feira, nós tivemos um texto do gênero narrativo. Lembram? E ontem, dia 22, nós tivemos um texto teatral. Então, agora nós temos que ver quais são as semelhanças e diferenças dos personagens, as características das personagens, ambientação, que é onde se passa a história, o conflito, que é o problema, desfecho, que é a solução do problema, e a forma composicional. Vamos ver isso agora, tá bom? Vamos começar pelos personagens. Vejam lá, quais são as semelhanças entre os personagens no texto narrativo da terça-feira e no texto da quarta-feira, que era o texto teatral. Vejam que em ambos textos nós temos como personagens principais a princesa e o príncipe, certo? Então, quais são as semelhanças, as igualdades dos textos? Que os dois são os mesmos, os personagens são os mesmos, tanto num texto quanto no outro texto. E as diferenças? Não há diferenças. São eles. Características dos personagens. Vamos ver como eles são. Vamos adjetivar os personagens. Semelhanças entre eles. O príncipe, como o príncipe era? Era corajoso, ele era simples. Princesa. A princesa era gananciosa, tá certo? Quais eram as diferenças? Não há diferença. Ambientação onde se passa a história. Vamos lá. Quais eram a semelhança? Olha, o primeiro texto, ele se passa no castelo mesmo. Conta toda a história, mas conta que o príncipe estava no castelo. Na segunda, o texto é um texto teatral. Então, para ter texto teatral, acontece num palco. Para isso, nós vemos assim, ó, aquele texto foi feito para encenação, encenar num palco. Então, tem móveis mais modernos, tem plaquinhas de humor, tá certo? Conflito. O que é conflito? É a causa de um problema, onde duas ou mais pessoas se enfrentam. São as divergências de opiniões. Vamos ver onde acontece o conflito no primeiro texto. O príncipe, ele se decepciona com a ganância da princesa. Oh. Que diferença tem? Não tem diferença. Porque no segundo texto, ele também se decepciona. Não se decepciona? A hora que ele vê que ela começa a falar um monte de coisa que ela quer, ele já quer arrumar uma solução para essa situação. Então, o problema é a hora que ela acorda. Esse é o conflito. O conflito é a hora que ela acorda e começa a falar aquele monte de coisa. Qual é o desfecho? O momento que ele encontra uma solução para o problema. Tanto em um texto quanto no outro, o príncipe coloca a princesa para dormir de novo. Então, nós também não temos diferenças, tá? Vemos que são dois textos, porém, eles são dois textos diferentes.
diferentes em questão de estrutura, tá certo? Vamos ver isso agora. Forma composicional. Quais são as semelhanças e diferenças dos textos? Esqueci aqui de colocar diferenças, crianças, mas é semelhanças e diferenças. Vamos ver aqui, ó. Primeiro texto do dia 21, ele é uma narrativa. Então, aqui, vocês vão observar que existe aqui, ó, o comentário do narrador, tá? Esse é um comentário. Vejam que ele não participa da história. Esse é um texto narrativo. Ele não participa da história. Ele só narra os fatos. Daí nós temos aqui os travessões, ó. Estão vendo? Eles têm os travessões. Ó, onde eu tô colocando em amarelinho aí, tá? No segundo texto, nós vemos as descrições. Qual é a diferença, então, entre os textos? Que no primeiro, nós temos a fala dos personagens com travessão. E tem a descrição de como é o príncipe. O que é descrição? Eu descrevo ele como ele é, tá? Descrevo também a princesa. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho também a descrição da princesa. Tenho a descrição da princesa. E também tenho como cenário. O cenário é o palco, tá? Como o palco tem que estar. Olha, o espaço do palco representa um castelo, cuja porta de entrada se lê, então tem que ter Castelo da Bela Adormecida, entradas exclusivas para príncipes e tudo mais. Estão vendo? Isso aqui, tudo isso aqui é uma descrição. E daí nós temos aqui, ó, marcado. Aqui nós temos aqui quem é que tem que falar. Ó, e aqui nós temos a descrição do que tem que acontecer nessa hora. Que é, ó, o Castelo da Bela Adormecida, entrada exclusiva para príncipes, para a plateia. Finalmente cheguei ao lugar tão... E aí ele continua, tá bom? Então, essas são essa é a forma composicional. Semelhanças, vamos lá, resumindo. São no primeiro texto, né? Entre eles, a semelhança é que os dois têm travessões, estão vendo? Travessão e fala do personagens são iguais. Daí, o que é diferente é que no segundo texto, neste texto aqui, ó, neste texto aqui, tem a descrição do ambiente, que as atividades que eles têm que fazer, as expressões faciais, que hora que eles têm que chorar, que horas que eles têm que rir. Aqui, ó, temos também o que tem que ter, entre parênteses, nós vemos o que tem que ter dentro do palco, tá certo? Então, num texto teatral, se um dia você resolver escrever um texto teatral, fazer uma peça, você tem que colocar o que aquele personagem tem que fazer naquela hora, tá certo? Se ele tem que chorar, se ele tem que rir, fazer cara brava, ou se ele está muito feliz, até quando ele vai dar um pulinho, você tem que colocar. Isso é um texto teatral, tá? É um texto dramático. Tudo bem? Espero que tenham entendido um pouquinho. Viu, criançada? Qualquer dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp. Mas a professora deu as respostas aqui, hein? Então, até a próxima aula. Um beijo!